Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 28. Purandjana torna-se mulher na próxima vida. O grande sábio Narada continuou: Meu querido rei Pratinabarrisati, depois disso o rei dos Javanas, cujo nome é o próprio medo, bem como Pradyara, Kalakanya e os soldados dele, começaram a viajar por todo o mundo. Certa vez, os perigosos soldados atacaram a cidade de Purandjana com grande força. Embora a cidade estivesse cheia de equipamentos para o gozo dos sentidos, ela estava sendo protegida pela velha serpente. Aos poucos, Kalakanya, com a ajuda de perigosos soldados, atacou todos os habitantes da cidade de Purandjana e assim tornou-os inúteis para todos os propósitos. Quando Kalakanya, a filha do tempo, atacou o corpo, os perigosos soldados do rei dos Javanas entraram na cidade através de diferentes portões. Então eles começaram a causar severas tribulações a todos os cidadãos. Quando a cidade foi assim ameaçada pelos soldados e por Kalakanya, o rei Purandjana, estando extremamente absorto em afeição por sua família, viu-se em apuros devido ao ataque de Javanaraja e Kalakanya. Quando o rei Purandjana foi abraçado por Kalakanya, perdeu gradualmente toda a sua beleza. Tendo sido muito viciado em sexo, tornou-se muito pobre em inteligência e perdeu toda a sua opulência. Sendo destituído de todas as suas posses, foi conquistado à força pelos Gandharvas e pelos Javanas. O rei Purandjana, então, viu que tudo em sua cidade fora desabaratado, e que seus filhos e netos, servos e ministros, todos gradualmente opunham-se a ele. Percebeu também que sua esposa tornava-se cada vez mais fria e indiferente. Vendo que todos os membros familiares, parentes, seguidores, servos, secretários e todos os demais haviam se voltado contra ele, o rei Purandjana ficou deveras muito ansioso. Mas ele não podia neutralizar a situação porque estava inteiramente dominado por Kalakanya. Os objetos de prazer tornaram-se insípidos pela influência de Kalakanya. Devido à continuação de seus desejos luxuriosos, o rei Purandjana ficou muito pobre em tudo. Assim, ele não entendia o objetivo da vida. Contudo, ainda sentia muita afeição por sua esposa e filhos, e preocupava-se em mantê-los. A cidade do rei Purandjana foi dominada pelos soldados Gandharvas e Javanas, e embora o rei não quisesse deixar a cidade, viu-se obrigado pelas circunstâncias a fazê-lo, pois fora derrotado por Kalakanya. Sob estas circunstâncias, o irmão mais velho de Javanaraja, conhecido como Pradyara, incendiou a cidade para satisfazer seu irmão mais novo, cujo outro nome é o próprio medo. Quando a cidade foi posta em chamas, todos os cidadãos e servos do rei, bem como todos os membros familiares, filhos, netos, esposas e outros parentes, foram envolvidos pelo fogo. Assim, o rei Purandjana ficou muito infeliz. O delegado de polícia da cidade, a serpente,
viu que os cidadãos estavam sendo atacados por Calacânia e ficou muito pesaroso ao ver sua própria residência incendiada após o ataque dos Javanas. Assim como uma serpente que vive dentro da cavidade de uma árvore deseja fugir quando há incêndio na floresta, do mesmo modo o delegado de polícia da cidade, a serpente, quis deixar a cidade devido ao rigoroso calor do fogo. Os soldados Gandharvas e Javanas, derrotando por completo a força corpórea da serpente, enfraqueceram os membros de seu corpo. Quando ela tentou deixar o corpo, seus inimigos impediram-na de fazê-lo. Sendo assim frustrada em seu intento, ele pôs-se a chorar bem alto. Então o rei Purandjana começou a pensar em suas filhas, filhos, netos, noras, genros, servos e outros associados, bem como em sua casa, sua parafernália doméstica e seu pequeno acúmulo de riqueza. O rei Purandjana estava apegadíssimo à sua família e às concepções de eu e meu. Como se sentia muito atraído por sua esposa, ele já estava muito miserável. No momento da separação, ele ficou muito pesaroso. O rei Purandjana pensava ansiosamente: ai de mim, minha esposa está embaraçada com tantos filhos. Quando eu partir deste corpo, como poderá ela manter todos esses meus familiares? Ai de mim, ela ficará muito aflita ao preocupar-se com a manutenção da família. O rei Purandjana começou então a pensar em seus relacionamentos passados com sua esposa. Recordou-se de que sua esposa só jantava depois que ele terminava de jantar, que ela só se banhava depois que ele terminava de banhar-se, e que ela andava sempre muito apegada a ele, tanto que, se às vezes ele se irritava e a castigava, ela simplesmente ficava calada e tolerava seu mau comportamento. O rei Purandjana continuou pensando como, caso estivesse confuso, sua esposa dava-lhe bons conselhos, e como ela ficava triste quando ele se ausentava de casa. Embora ela fosse a mãe de tantos filhos e heróis, o rei ainda temia que ela não fosse capaz de arcar com as responsabilidades dos afazeres domésticos. O rei Purandjana continuou a meditar. Depois que eu partir deste mundo, como meus filhos e filhas, que agora dependem inteiramente de mim, viverão e continuarão suas vidas. A posição deles será semelhante à dos passageiros de um navio naufragado no meio do oceano. Embora o rei Purandjana não precisasse lamentar-se pelo destino de sua esposa e de seus filhos, todavia ele o fez em virtude de sua inteligência mesquinha. Entre mentes, Javanaraja, cujo nome era o próprio medo, imediatamente aproximou-se para prendê-lo. Enquanto os Javanas levavam o rei Purandjana embora, a caminho da morada deles, tendo-o amarrado como um animal, os seguidores do rei ficaram muito entristecidos. Dominados pela lamentação, eles eram forçados a acompanhá-lo. A serpente, que já havia sido presa pelos soldados de Javanaraja e também estava fora da cidade, pôs-se a seguir seu mestre juntamente com os outros.
Logo que todos eles deixaram a cidade, ela foi imediatamente desmantelada e reduzida a cinzas. Enquanto o poderoso Javana empenhava grande força para arrastar o rei Purandjana, devido à sua ignorância grosseira, o rei ainda não conseguia lembrar-se de seu amigo e bem-querente, a Super-Alma. Aquele crudelíssimo rei Purandjana matara muitos animais em vários sacrifícios. Agora, aproveitando-se desta oportunidade, todos esses animais começaram a trespassá-los com seus chifres. Era como se ele estivesse sendo despedaçado por machados. Devido a seu contaminado contato com mulheres, uma entidade viva como o rei Purandjana sofre eternamente todas as dores da existência material e permanece na escura região da vida material, destituída de toda a lembrança por muitos e muitos anos. O rei Purandjana abandonou seu corpo enquanto se lembrava de sua esposa e, consequentemente, em sua próxima vida, tornou-se uma bela e próspera mulher. Ele teve seu próximo nascimento como a filha do rei Vidarbha, na própria casa do rei. Foi determinado que Vaidarbhi, a filha do rei Vidarbha, casar-se-ia com um homem muito poderoso, Malayadwaja, habitante do país Pandu. Após vencer outros príncipes, ele casou-se com a filha do rei Vidarbha. O rei Malayadwaja gerou uma filha, a qual tinha olhos bem negros. Ele também teve 7 filhos, que mais tarde tornaram-se governantes daquela região conhecida como Dravida. Assim, havia 7 reis naquela terra. Meu querido rei Pratinabarrisati, os filhos de Malayadwaja geraram muitos milhares e milhares de filhos, os quais vêm protegendo o mundo inteiro até o fim da duração de vida de um humano, e mesmo depois disso. O grande sábio chamado Agastya casou-se com a primogênita de Malayadwaja, a fervorosa devota do Senhor Krishna. Dela nasceu um filho, cujo nome era Dridachyuta, e deste nasceu outro filho, cujo nome era Idmavara. Depois disso, o grande santo Malayadwaja dividiu todo o seu reino entre seus filhos. Em seguida, a fim de adorar o Senhor Krishna com plena atenção, ele foi a um lugar solitário conhecido como Kulachala. Assim como o luar segue a lua à noite, logo depois o rei Malayadwaja partiu para Kulachala, sua devotada esposa, cujos olhos eram muito encantadores. Também o acompanhou, abandonando toda a felicidade doméstica, apesar de sua família e filhos. Na província de Kulachala havia rios chamados Chandravasa, Tamparni, Vatodaka. O rei Malayadwaja costumava ir a esses rios piedosos regularmente e tomar seu banho lá. Assim, ele se purificava externa e internamente. Tomava seu banho e comia tubérculos, sementes, folhas, flores, raízes, frutos e gramíneas e bebia água. Dessa maneira, ele praticava rigorosas austeridades. Consequentemente, tornou-se muito magro.
Através da prática de austeridades, o rei Malayadwaja, em corpo e mente, tornou-se gradualmente equânime ante as dualidades de frio e calor, felicidade e infelicidade, vento e chuva, fome e sede, agradável e desagradável. Dessa maneira, ele superou todas as relatividades. Adorando, praticando austeridades e seguindo os princípios regulativos, o rei Malayadwaja conquistou seus sentidos, sua vida e sua consciência. Assim, ele concentrou tudo no ponto central do Brahman Supremo Krishna. Dessa maneira, ele permaneceu imóvel num só lugar por 100 anos, segundo os cálculos dos semideuses. Passado esse período, ele desenvolveu pura atração devocional por Krishna, a suprema personalidade de Deus, e permaneceu fixo naquela posição. O rei Malayadwaja alcançou o conhecimento perfeito, sendo capaz de distinguir a superalma da alma individual. A alma individual localiza-se, ao passo que a superalma é onipenetrante. Ele tornou-se perfeito conhecedor de que o seu corpo material não é a alma, mas que a alma é a testemunha do corpo material. Dessa maneira, o rei Malayadwaja alcançou o conhecimento perfeito, porque em seu estado puro ele foi diretamente instruído pela Suprema Personalidade de Deus. Por meio deste conhecimento transcendental esclarecedor, ele pôde compreender tudo sob todos os pontos de vista. O rei Malayadwaja pôde então observar que a superalma encontrava-se sentada a seu lado e que ele, como alma individual, estava sentado ao lado da superalma. Uma vez que ambos estavam juntos, não havia necessidade de interesses separados. Assim, ele deixou de agir independentemente. A filha do rei Vidarbha aceitou seu esposo inteiramente como o Supremo. Ela abandonou todo o gozo sensual e, em completa renúncia, seguiu os princípios de seu esposo, que era tão avançado. Assim, ela permaneceu ocupada a serviço dele. A filha do rei Vidarbha usava roupas velhas, estando magra e ressequida devido a seus votos de austeridade. Como não arrumava o cabelo, este se embaraçou e enrolou-se em cachos. Embora permanecesse sempre perto de seu esposo, ela mantinha-se tão silenciosa e calma quanto a chama de um fogo imperturbado. A filha do rei Vidarbha continuou, como de costume, a servir seu esposo, que se encontrava sentado em postura fixa, até ter certeza de que ele deixara o corpo. Enquanto servia seu esposo, massageando-lhe as pernas, ela pôde sentir que os pés dele já não estavam mais quentes, e assim pôde compreender que ele já havia deixado o corpo. Ela sentiu muita ansiedade ao dar-se conta de que agora estava sozinha. Despojada da companhia de seu esposo, ela sentia exatamente o que a corça sente ao ser separada de seu macho. Estando, pois, sozinha e viúva naquela floresta,
a filha de Vidarbha começou a lamentar-se e a chorar bem alto, derramando lágrimas incessantes que umedeciam seus seios. Ó melhor dos reis, por favor, desperta, desperta. Vê só este mundo cercado por água e infestado por trapaceiros e pretensos reis. Este mundo está muito amedrontado e é teu dever protegê-lo. Aquela obedientíssima esposa caiu assim aos pés de seu esposo morto e começou a chorar angustiadamente naquela floresta solitária. Deste modo, as lágrimas rolavam de seus olhos. Então, ela preparou uma fogueira com lenha e colocou o corpo morto de seu esposo sobre ela. Terminada essa tarefa, ela lamentou-se amargamente e preparou-se para perecer na fogueira junto com seu esposo. Meu querido rei, certo Brahmana, que era velho amigo do rei Purandjana, chegou àquele lugar e começou a consolar a rainha com palavras doces. O Brahmana perguntou o seguinte: quem és tu? De quem és esposa ou filha? Quem é o homem que jaz aqui? Parece que estás te lamentando por este corpo morto. Acaso não me reconheces? Sou o teu amigo eterno. Talvez te lembres de que muitas vezes no passado me consultaste. O Brahmana continuou: minha querida amiga, muito embora não possas reconhecer-me imediatamente, acaso não te lembras de que no passado tiveste um amigo muito íntimo? Infelizmente abandonaste minha companhia e aceitaste a posição de desfrutador deste mundo material. Minha querida e gentil amiga, tanto tu quanto eu somos exatamente como dois cisnes. Vivemos juntos no mesmo coração, que é como o lago Manassa. Embora tenhamos vivido juntos por muitos milhares de anos, ainda assim estamos muito longe de nosso lar original. Minha querida amiga, continuas sendo a minha mesma amiga. Desde que me deixaste, tu te tornaste cada vez mais materialista e, não me vendo, tens viajado sob diferentes formas por todo este mundo material que foi criado por uma mulher. Naquela cidade, o corpo material, existem 5 jardins, 9 portões, um protetor, 3 apartamentos, 6 famílias, 5 lojas, 5 elementos materiais e uma mulher que é a dona da casa. Minha querida amiga, os 5 jardins são os 5 objetos do gozo dos sentidos, e o protetor é o ar vital, que passa pelos 9 portões. Os 3 apartamentos são os ingredientes principais: fogo, água e terra. As 6 famílias constituem a totalidade da mente e dos 5 sentidos. As 5 lojas são os 5 órgãos sensórios funcionais. Eles efetuam suas funções através das forças combinadas dos 5 elementos que são eternos. Por trás de toda esta atividade está a alma. A alma é uma pessoa e um desfrutador de verdade. Contudo, por estar agora escondida dentro da cidade do corpo, ela fica desprovida de conhecimento. Minha querida amiga,
quando entras em semelhante corpo, juntamente com a mulher dos desejos materiais, ficas demasiadamente absorta em gozo dos sentidos. Devido a isto, esqueces tua vida espiritual. Devido a tuas concepções materiais, és posta em várias condições miseráveis. Na realidade, não és a filha de Vidarbha, nem este homem, Malayadwaja, é teu benévolo esposo. Tampouco foste o verdadeiro esposo de Purandjani. Tu ficaste simplesmente cativa neste corpo de 9 portões. Às vezes pensas ser um homem, às vezes uma mulher casta e às vezes um eunuco. Tudo isto se deve ao corpo, que é criado pela energia ilusória. Esta energia ilusória é minha potência, e na verdade nós dois, tu e eu, somos identidades espirituais puras. Esforça-te, pois, simplesmente por entender isto. Estou tentando explicar-te nossa verdadeira posição. Minha querida amiga, eu, a superalma, e tu, a alma individual, não somos diferentes em qualidade, pois somos ambos espirituais. De fato, minha querida amiga, qualitativamente não és diferente de mim em tua posição constitucional. Trata de meditar sobre este assunto. Aqueles que são eruditos, realmente avançados, munidos de conhecimento, não encontram qualquer diferença qualitativa entre nós dois. Assim como uma pessoa vê o reflexo de seu corpo num espelho como sendo ela própria e não diferente dela, ao passo que outros realmente veem 2 corpos, do mesmo modo em nossa condição material, que afeta, mas ao mesmo tempo não afeta o ser vivo, há uma diferença entre Deus e a entidade viva. Dessa maneira, ambos os cisnes vivem juntos no coração. Quando um cisne é instruído pelo outro, ele se situa em sua posição constitucional. Isto significa que ele recupera sua consciência de Krishna original, a qual andava perdida devido à sua atração pela matéria. Meu querido rei Pratinabarri, a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, é célebre por ser conhecida indiretamente. Assim, acabo de te contar a história de Purandjana. Na verdade, esta é uma instrução para a autorrealização. Neste ponto encerram-se os significados Bhakti-vedanta do 4º canto, 28º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Purandjana torna-se mulher na próxima vida. Srimad Bhagavatam, 4º canto, capítulo 29, conversas entre Narada e o rei Pratinabarri. O rei Pratinabarri respondeu: Meu caro senhor, não podemos apreciar inteiramente o significado de vossa história alegórica do rei Purandjana. Na verdade, aqueles que são perfeitos em conhecimento espiritual podem entendê-la, mas para nós que estamos demasiadamente apegados a atividades fruitivas, é muito difícil compreender o significado de vossa história. O grande sábio Narada Muni prosseguiu:
deves entender que Purandjana, a entidade viva, transmigra de acordo com seu próprio trabalho para diferentes classes de corpos, os quais podem ser de uma perna, 2 pernas, 3 pernas, 4 pernas, muitas pernas ou simplesmente sem pernas. Transmigrando para estas várias classes de corpos, a entidade viva, como o suposto desfrutador, passa a ser conhecida como Purandjana. A pessoa que acabo de descrever como desconhecida é a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor e amigo eterno da entidade viva. Uma vez que as entidades vivas não podem perceber a personalidade de Deus através de nomes, atividades ou qualidades materiais, ele permanece perpetuamente desconhecido para a alma condicionada. Desejando desfrutar dos modos da natureza material em sua totalidade, a entidade viva prefere, dentre muitas formas corpóreas, aceitar o corpo que tem 9 portões, 2 mãos e 2 pernas. Assim, ela prefere tornar-se um ser humano ou um semideus. O grande sábio Narada continuou: a palavra pramada mencionada a este respeito refere-se à inteligência material ou à ignorância. Ela deve ser entendida assim. Alguém que se refugie nessa espécie de inteligência identifica-se com o corpo material. Influenciado pela consciência material de eu e meu, põe-se a desfrutar e sofrer através de seus sentidos. Assim, a entidade viva cai na armadilha. Os 5 sentidos funcionais e os 5 sentidos que adquirem conhecimento são todos amigos de Purandjani. A entidade viva, assistida por esses sentidos na aquisição de conhecimento e no exercício de atividades. As ocupações dos sentidos são conhecidas como amigas, e a serpente que, conforme se descreveu, tem 5 cabeças, é o ar vital que age dentro dos 5 processos circulatórios. O 11º assistente, que é o comandante dos demais, é conhecido como a mente. Ele é o líder dos sentidos, tanto para a aquisição de conhecimento quanto para a realização de trabalho. O reino Panchala é a atmosfera na qual se desfruta dos 5 objetos dos sentidos. Dentro desse reino Panchala encontra-se a cidade do corpo, a qual tem 9 portões. Os olhos, as narinas e os ouvidos são pares de portões situados em um lugar. A boca, o órgão genital e o ânus também são diferentes portões. Encontrando-se em um corpo com estes 9 portões, a entidade viva age externamente no mundo material e goza de objetos dos sentidos, tais como as formas e os sabores. 2 olhos, 2 narinas e uma boca, 5 ao todo, encontram-se na frente. O ouvido direito é tido como o portão meridional e o ouvido esquerdo é o portão setentrional. As 2 cavidades ou portões
situados no Ocidente, são conhecidos como o ânus e o órgão genital. Os dois portões, chamados Kadyota e Avirmukhi, dos quais já se falou, são os dois olhos situados lado a lado em um só lugar. Deve-se compreender que a cidade chamada Vibaradita é a forma. Dessa maneira, os dois olhos vivem ocupados em ver diferentes espécies de formas. As duas portas chamadas Nalini e Naalini representam as duas narinas, e a cidade chamada Saurabha representa o aroma. O companheiro mencionado como Avaduta é o sentido do olfato. A porta chamada Mukhya é a boca e Vipana é a faculdade da fala. Rashagyana é o sentido do paladar. A cidade chamada Apana representa a faculdade de falar da língua e Bahudana é a variedade de alimentos. O ouvido direito chama-se portão de Pirtihu e o esquerdo chama-se portão de Devahu. Narada Muni prosseguiu. A cidade chamada Dakshina Panchala representa as escrituras destinadas a orientar Pravriti, o processo de gozo dos sentidos em atividades fruitivas. A outra cidade, chamada Uttara Panchala, representa as escrituras destinadas a diminuir as atividades fruitivas e aumentar o conhecimento. A entidade viva recebe diferentes espécies de conhecimento por intermédio dos dois ouvidos, e algumas entidades vivas são promovidas a Pitirloka e outras a Devaloka. Tudo isto torna-se possível através dos dois ouvidos. A cidade chamada Gramaka, a qual se chega através do portão inferior de Asuri, o órgão genital, destina-se ao sexo, o qual é muito agradável para homens comuns que não passam de tolos e patifes. A faculdade de procriação chama-se Durmada e o ânus chama-se Nirti. Ao se dizer que Purandjana foi a Vaishasa, isso significa que ele foi ao inferno. Lubidaka, o sentido funcional do ânus, o acompanha. Anteriormente falei também de dois associados cegos. Deve-se entender que esses associados são as mãos e as pernas. Valendo-se das mãos e das pernas, a entidade viva realiza toda a espécie de trabalhos e move-se para lá e para cá. A palavra Antapura refere-se ao coração. A palavra Vishuddhina significa indo a toda a parte e indica a mente. Dentro da mente, a entidade viva goza dos efeitos dos modos da natureza material. Tais efeitos, às vezes, causam ilusão, outras vezes satisfação e outras vezes júbilo. Anteriormente, explicou-se que a rainha é a inteligência da entidade viva. Durante a vigília ou o sono, esta inteligência cria diferentes situações. Deixando-se influenciar pela inteligência contaminada, a entidade viva imagina algo e só faz imitar as ações e reações de sua inteligência.
Narada Muni continuou: aquilo que mencionei como a quadriga era, na realidade, o corpo. Os sentidos são os cavalos que puxam essa quadriga. À medida que o tempo passa, ano após ano, esses cavalos correm sem obstáculos. Mas, de fato, eles não fazem progresso algum. As atividades piedosas e ímpias são as duas rodas da quadriga. Os três modos da natureza material são as bandeiras da quadriga. As 5 classes de ar vital constituem o cativeiro da entidade viva, e a mente é considerada a rédea. A inteligência é o quadrigário. O coração é a boleia da quadriga, e as dualidades da vida, tais como prazer e dor, são as extremidades onde se amarram os tirantes. Os 7 elementos são as coberturas da quadriga, e os sentidos funcionais são os 5 processos externos. Os 11 sentidos são os soldados. Estando absorta em gozo dos sentidos, a entidade viva, sentada na quadriga, anseia pela satisfação de seus falsos desejos e corre em busca de gozo dos sentidos, vida após vida. Aquilo que foi anteriormente explicado como Chandavega, o poderoso tempo, está coberto por dias e noites, chamados Gandharvas e Gandharvis. A duração de vida do corpo é gradualmente reduzida com o transcurso dos dias e noites, que são em número de 360. Aquilo que foi descrito como Kalakanya deve ser compreendido como a velhice. Ninguém quer aceitar a velhice, mas Javanesvara, Javanaraja, que é a morte, aceita Jara, a velhice, como sua irmã. Os seguidores de Javanesvara, Jamaraja, são chamados de soldados da morte, sendo conhecidos como as várias classes de perturbações pertinentes ao corpo e à mente. Prajvara representa as 2 espécies de febre, calor extremo e frio extremo, a febre tifoide e a pneumonia. A entidade viva deitada dentro do corpo é perturbada por muitas tribulações pertinentes à providência, a outras entidades vivas e a seus próprios corpo e mente. Apesar de toda a espécie de tribulações, a entidade viva, sujeita às necessidades do corpo, da mente e dos sentidos, e padecendo de várias espécies de doenças, deixa-se levar por muitos planos devido a seu desejo luxurioso de gozar do mundo. Embora transcendental a esta existência material, a entidade viva, por ignorância, aceita todas essas misérias materiais sob o pretexto do falso egoísmo, eu e meu. Dessa maneira, ela vive por 100 anos dentro deste corpo. A entidade viva, por natureza, tem independência diminuta para escolher sua própria boa ou má fortuna. Mas, esquecendo-se de seu Mestre Supremo, a personalidade de Deus, ela se entrega aos modos da natureza material. Estando influenciada pelos modos da natureza material, ela se identifica com o corpo
e, pelo interesse do corpo, apega-se a várias atividades. Às vezes, fica sob a influência do modo da ignorância, outros sob a influência do modo da paixão e outras vezes sobre a influência do modo da bondade. Assim, a entidade viva obtém diferentes espécies de corpos sob os modos da natureza material. Aqueles que estão situados no modo da bondade agem piedosamente de acordo com preceitos védicos. Assim, eles se elevam aos sistemas planetários superiores, onde vivem os semideuses. Aqueles que estão sob a influência do modo da paixão ocupam-se em várias classes de atividades produtivas nos sistemas planetários onde vivem os seres humanos. Do mesmo modo, os influenciados pelo modo da escuridão ficam sujeitos a várias classes de miséria e vivem no reino animal. Coberta pelo modo da ignorância na natureza material, a entidade viva às vezes é um ser masculino, às vezes um ser feminino, às vezes um ser eunucoide, às vezes um ser humano, às vezes um semideus, às vezes um pássaro, um animal e assim por diante. Dessa maneira, ela vaga dentro do mundo material. Sua aceitação de diferentes classes de corpos é provocada por suas atividades sob a influência dos modos da natureza. A entidade viva é exatamente como um cão, o qual, dominado pela fome, vai de porta em busca de alguma comida. Conforme seu destino, às vezes ele é castigado e enxotado e outras vezes recebe um pouco de alimento para comer. Analogamente, a entidade viva, sob a influência de tantos desejos, divaga por diferentes espécies de vida conforme seu destino. Às vezes ela está no alto e às vezes está embaixo. Ora ela vai aos planetas celestiais, ora ao inferno, ora aos planetas intermediários e assim por diante. As entidades vivas procuram neutralizar diferentes condições miseráveis pertinentes à providência, a outras entidades vivas ou ao corpo e à mente. Mesmo assim, elas são obrigadas a permanecer condicionadas pelas leis da natureza, apesar de todas as tentativas de contrariar essas leis. Um homem poderá carregar uma carga sobre sua cabeça, e ao sentir que ela está muito pesada, descansará sua cabeça colocando a carga no ombro. Dessa maneira, ele tentará aliviar-se da carga. Contudo, qualquer processo que ele invente para anular a carga não fará nada mais que mudar a mesma carga de um lugar para outro. Narada prosseguiu: ó tu que estás livre de toda a atividade pecaminosa, ninguém pode anular os efeitos de atividades fruitivas simplesmente inventando uma atividade diferente, desprovida de consciência de Krishna. Todas essas atividades devem-se à nossa ignorância. Quando temos um sonho incômodo, não podemos livrar-nos dele com uma alucinação
incômoda. Só é possível anular um sonho despertando. Do mesmo modo, nossa existência material deve-se à nossa ignorância e ilusão. A menos que despertemos para a consciência de Krishna, não podemos livrar-nos desses sonhos. Para dar a solução última de todos os problemas, devemos despertar para a consciência de Krishna. Às vezes sofremos porque vemos um tigre num sonho ou uma serpente numa visão, mas de fato não existe nem tigre nem serpente. Assim criamos uma situação em forma sutil e sofremos as consequências. Não podemos mitigar esses sofrimentos a menos que despertemos de nosso sonho. O verdadeiro interesse da entidade viva é escapar da ignorância que faz com que ela sofra repetidos nascimentos e mortes. O único remédio é render-se à Suprema Personalidade de Deus, através de seu representante. A menos que prestemos serviço devocional à personalidade de Deus, Vasudeva, não temos possibilidade de desapegar-nos por completo deste mundo material. Nem nos é possível manifestar verdadeiro conhecimento. Ó melhor dos reis, alguém que é fiel, que está sempre ouvindo as glórias da personalidade de Deus, que está sempre ocupado no cultivo de consciência de Krishna e em ouvir a respeito das atividades do Senhor, muito brevemente torna-se candidato a ver a personalidade de Deus face a face. Meu querido rei, no lugar onde vivem os devotos puros, seguidores das regras e regulações, e, deste modo, puramente conscientes e ocupados, com grande avidez, em ouvir e cantar as glórias da personalidade de Deus, neste lugar, se alguém obtiver a oportunidade de ouvir o constante fluir do néctar que emana deles, o qual é exatamente como as ondas de um rio, esquecer-se-á das necessidades da vida, ou seja, da fome e da sede, e ficará imune a toda espécie de medo, lamentação e ilusão. Como a alma condicionada vive sendo perturbada pelas necessidades corpóreas, tais como fome e sede, ela tem pouquíssimo tempo para cultivar apego à audição das palavras nectárias da personalidade de Deus. O poderosíssimo Senhor Brahma, o Pai de todos os progenitores, o Senhor Shiva, Manu, Daksha e outros governantes da humanidade, os 4 santos brahmacharis de primeira classe, liderados por Sanaka e Sanatana, os grandes sábios Mariti, Atri, Andira, Pulastya, Pularra, Crato, Brigo e Vashista, e minha humilde pessoa, Narada, somos todos brahmanas resolutos, capazes de falar com autoridade sobre a literatura védica. Nós somos muito poderosos devido às austeridades, meditação e educação. Entretanto, mesmo após indagar acerca da personalidade de Deus, a qual sempre vemos, não chegamos a conhecê-lo perfeitamente.
Apesar do cultivo de conhecimento védico, que é ilimitado, e da adoração a diferentes semideuses com característicos mantras védicos, a adoração a semideuses não nos ajuda a entender a suprema e poderosa personalidade de Deus. Uma pessoa que se ocupa plenamente em serviço devocional é favorecida pelo Senhor, que lhe concede sua imotivada misericórdia. Nessa altura, o devoto desperto abandona todas as atividades materiais e funções ritualísticas mencionadas nos Vedas. Meu querido rei Barisman, nunca deves, por ignorância, adotar os rituais védicos ou atividades fruitivas, que podem ser agradáveis de se ouvir ou que podem parecer a meta do interesse pessoal. Não deves jamais aceitar estas coisas como a meta última da vida. Aqueles que são menos inteligentes aceitam as cerimônias ritualísticas védicas como tudo. Eles não sabem que o propósito dos Vedas é compreender nosso próprio lar, onde vive a suprema personalidade de Deus. Não estando interessados em seu verdadeiro lar, eles andam iludidos à procura de outros lares. Meu querido rei, o mundo inteiro está coberto com as agudas pontas da grama cuxa, e baseado nisto, ficaste orgulhoso por teres matado várias espécies de animais em sacrifício. Devido à tua tolice, não sabes que o serviço devocional é o único meio pelo qual podemos satisfazer a personalidade de Deus. Não podes entender este fato. Tuas únicas atividades devem ser aquelas que possam satisfazer a personalidade de Deus. Nossa educação deve ser tal que possamos elevar-nos à consciência de Krishna. Sri Hari, a personalidade de Deus, é a superalma e guia de todas as entidades vivas que aceitaram corpos materiais dentro deste mundo. Ele é o controlador supremo de todas as atividades materiais na natureza material. Ele é também nosso melhor amigo, e todos devem refugiar-se a seus pés de lótus. Fazendo-o, suas vidas serão auspiciosas. Uma pessoa ocupada em serviço devocional não tem o mínimo temor na existência material. Isto porque a personalidade de Deus é a superalma e o amigo de todos. Quem conhece este segredo é deveras educado, podendo tornar-se o mestre espiritual do mundo. Um mestre espiritual realmente fidedigno, representante de Krishna, não é diferente de Krishna. O grande sábio Narada prosseguiu: ó grandiosa personalidade, respondi adequadamente tudo o que me perguntaste. Agora ouve outra narração, a qual é aceita por pessoas santas e é muito confidencial. Meu querido rei, por favor, procura aquele veado ocupado em comer grama num belo jardim florido junto com sua corça. Este veado está muito apegado à sua ocupação e está desfrutando do doce zumbido das abelhas em seu jardim.
procura entender a posição dele. Mal sabe ele que diante dele há um tigre acostumado a viver às custas da carne alheia. No encalço do veado há também um caçador, ameaçando trespassá-lo com afiadas flechas. Assim, a morte do veado está iminente. Meu querido rei, a mulher, que é muito atrativa no início, mas muito perturbadora no final, é exatamente como a flor, que é atrativa no início e detestável no fim. Com a mulher, o ser vivo enreda-se em desejos luxuriosos e goza de sexo, assim como alguém que desfruta do aroma de uma flor. Assim, o ser vivo que leva uma vida de gozo dos sentidos, desde sua língua até seus órgãos genitais, e dessa maneira considera-se muito feliz na vida familiar. Unido com sua esposa, ele sempre permanece absorto nesses pensamentos. Sente muito prazer em ouvir as conversas de sua esposa e de seus filhos, as quais são como o doce zumbido de abelhas que colhem mel de flor em flor. Ele esquece que diante dele está o tempo, que reduz a duração de sua vida dia por dia, noite por noite. Ele não vê a diminuição gradual de sua vida, nem liga para o superintendente da morte, que está tentando matá-lo pelas costas. Procura compreender isto. Tu estás numa posição precária e estás sendo ameaçado de todos os lados. Meu querido rei, procura compreender o significado alegórico do veado. Sê plenamente consciente de ti mesmo e abandona o prazer de ouvir sobre a promoção aos planetas celestiais mediante atividades fruitivas. Abandona a vida familiar, que é cheia de sexo, bem como histórias sobre tais assuntos, e refugia-te na suprema personalidade de Deus, através da misericórdia de almas liberadas. Dessa maneira, por favor, abandona tua atração pela existência material. O rei respondeu: Meu querido Brahmana, ouvi com grande atenção tudo o que disseste. E, considerando tudo isso, cheguei à conclusão de que os acharyas, mestres, que me ocuparam em atividades fruitivas, não tinham noção deste conhecimento confidencial. Se o tinham, por que não me explicaram? Meu querido Brahmana, há contradições entre vossas instruções e a de meus mestres espirituais que me ocuparam em atividades fruitivas. Agora posso entender a distinção entre serviço devocional, conhecimento e renúncia. Eu tinha algumas dúvidas sobre eles. Agora, porém, bondosamente as dissipastes todas. Agora posso entender que até mesmo os grandes sábios estão confusos quanto ao verdadeiro propósito da vida. Evidentemente, o gozo dos sentidos está fora de cogitação. Os resultados de qualquer coisa que uma entidade viva faça nesta vida são desfrutados na vida seguinte. Os peritos conhecedores das conclusões védicas
dizem como alguém desfruta ou sofre dos resultados de suas atividades passadas. Mas, na prática, observa-se que o corpo que realizou o trabalho no último nascimento já se perdeu. Assim, como é possível desfrutar ou sofrer as reações daquele trabalho num corpo diferente? O sábio Narada prosseguiu: a entidade viva age num corpo grosseiro nesta vida. Este corpo é forçado a agir pelo corpo sutil, composto de mente, inteligência e ego. Depois que o corpo grosseiro se perde, o corpo sutil continua a existir para desfrutar ou sofrer. Assim, não existe mudança. Enquanto sonha, a entidade viva abandona o próprio corpo vivo. Através das atividades de sua mente e de sua inteligência, ela atua em outro corpo, seja como um deus, seja como um cão. Após abandonar este corpo grosseiro, a entidade viva entra quer num corpo animal, quer num corpo de semideus, neste planeta ou em outro planeta. Assim, ela goza dos resultados das ações de sua vida passada. A entidade viva trabalha sob a influência do conceito corpóreo. Eu sou isso, eu sou aquilo, esse é meu dever e por isso devo cumpri-lo. Essas impressões são todas mentais e essas atividades são todas temporárias. Entretanto, pela graça da personalidade de Deus, a entidade viva tem oportunidade de realizar todas as invenções mentais. É assim que ela obtém outro corpo. Podemos entender a posição mental ou consciente de uma entidade viva através das atividades de duas classes de sentidos: os sentidos de adquirir conhecimento e os sentidos funcionais. De modo semelhante, através da condição mental ou da consciência de uma pessoa, podemos entender sua posição na vida anterior. Às vezes, experimentamos algo repentinamente, embora nunca o tivéssemos experimentado no corpo atual pela visão ou audição. Outras vezes, essas coisas aparecem-nos de repente em sonho. Portanto, meu querido rei, a entidade viva que tem uma cobertura mental sutil desenvolve toda a espécie de pensamentos e imagens devido a seu corpo anterior. Podes ter certeza disso. Não há possibilidade de inventar qualquer coisa mentalmente sem que isso tenha sido percebido no corpo anterior. Ó Rei, toda a boa fortuna para ti. É a mente que faz a entidade viva obter determinada espécie de corpo de acordo com o contato dela com a natureza material. Segundo a composição mental de cada entidade viva, podemos saber o que ela foi em sua vida passada, bem como que espécie de corpo terá no futuro. Logo, é a mente quem indica os corpos passados e futuros. Às vezes, ao sonharmos, vemos algo nunca experimentado ou ouvido nesta vida, mas todos esses incidentes
foram experimentados em outros tempos, em outros lugares e em outras condições. A mente da entidade viva continua a existir em vários corpos grosseiros, e de acordo com os desejos que cada entidade viva tenha de gozo dos sentidos, a mente registra diferentes pensamentos. Essas imagens aparecem juntas na mente, sob a forma de diferentes combinações. Portanto, às vezes, essas imagens parecem coisas nunca vistas ou nunca ouvidas antes. Consciência de Krishna significa associar-se constantemente com a personalidade de Deus em tal estado mental que o devoto possa observar a manifestação cósmica do mesmo modo como a personalidade de Deus o faz. Não é sempre que essa observação é possível, mas às vezes ela se manifesta, tal qual o planeta escuro conhecido como Rahu, que é observado na presença da lua cheia. Enquanto existir o corpo material sutil, composto de inteligência, mente, sentidos, objetos dos sentidos e as reações das qualidades materiais, também existirá a consciência de falsa identificação e seu objetivo relativo, o corpo grosseiro. Quando a entidade viva jaz em sono profundo, quando desmaia, quando fica muito traumatizada devido à grave perda, à hora da morte, ou quando a temperatura do corpo está muito alta, o movimento do ar vital fica preso. Nessa altura, a entidade viva perde seu conhecimento, deixando de identificar o corpo com o eu. Na juventude, todos os 10 sentidos e a mente são inteiramente visíveis. Contudo, no ventre materno ou na meninice, os órgãos dos sentidos e a mente permanecem cobertos, assim como a lua cheia é coberta pela escuridão da noite de lua nova. Quando a entidade viva sonha, os objetos dos sentidos realmente não estão presentes. Contudo, por ela ter se associado com os objetos dos sentidos, estes se manifestam. Analogamente, a entidade viva com sentidos não desenvolvidos não deixa de existir materialmente, muito embora não esteja exatamente em contato com os objetos dos sentidos. Os 5 objetos dos sentidos, os 5 órgãos dos sentidos, os 5 sentidos de adquirir conhecimento e a mente constituem as 16 expansões materiais. Eles se combinam com a entidade viva e são influenciados pelos 3 modos da natureza material. É assim que se compreende a existência da alma condicionada. Em virtude dos processos do corpo sutil, a entidade viva desenvolve e abandona corpos grosseiros. Isto é conhecido como a transmigração da alma. Assim, a alma sujeita-se a diferentes classes de ditos gozo, lamentação, temor, felicidade e infelicidade. A lagarta passa de uma folha a outra, agarrando-se a uma folha antes de abandonar a outra.
De modo semelhante, de acordo com seu trabalho anterior, a entidade viva é forçada a assumir outro corpo antes de abandonar aquele que tem. Isto porque a mente é o reservatório de toda a espécie de desejo. Enquanto desejarmos desfrutar de prazeres dos sentidos, criaremos atividades materiais. Quando a entidade viva age no campo material, ela goza dos sentidos e, ao fazê-lo, cria outra série de atividades materiais. Dessa maneira, a entidade viva fica enredada como alma condicionada. Deves saber sempre que esta manifestação cósmica é criada, mantida e aniquilada pela vontade da Suprema Personalidade de Deus. Consequentemente, tudo dentro desta manifestação cósmica está sob o controle do Senhor. Para serem iluminadas por este conhecimento perfeito, as pessoas devem sempre ocupar-se em serviço devocional ao Senhor. O grande sábio Maitreya prosseguiu: o devoto supremo, o grande santo Narada, explicou assim ao rei Pratinabarri a posição constitucional da personalidade de Deus e da entidade viva. Após fazer um convite ao rei, Narada Muni partiu, retornando a Siddhaloka. Na presença de seus ministros, o santo rei Pratinabarri deixou ordens para seus filhos de que protegessem os cidadãos. Então, ele deixou o lar e partiu para praticar austeridades num lugar sagrado conhecido como Kapila Ashrama. Tendo praticado austeridades e penitências em Kapila Ashrama, o rei Pratinabarri libertou-se plenamente de todas as designações materiais. Ele se ocupou constantemente no transcendental serviço amoroso ao Senhor e alcançou uma posição espiritual qualitativamente igual à da personalidade de Deus. Meu querido Vidura, todo aquele que ouvir esta narração a respeito da compreensão da existência espiritual da entidade viva, como foi descrita pelo grande sábio Narada, ou que a relatar a outros, libertar-se-á do conceito corpóreo da vida. Esta narração, proferida pelo grande sábio Narada, está repleta da fama transcendental da personalidade de Deus. Consequentemente, esta narração, quando descrita, com certeza santifica este mundo material. Ela purifica o coração da entidade viva e a ajuda a alcançar sua identidade espiritual. Todo aquele que relatar esta narração transcendental libertar-se-á de todo o cativeiro material e não terá mais que perambular dentro deste mundo material. A alegoria do rei Purandjana, descrita aqui de acordo com a autoridade, é plena de conhecimento espiritual. E eu a ouvi da parte do meu mestre espiritual. Se alguém puder entender o propósito desta alegoria, com certeza aliviar-se-á do conceito corpóreo e entenderá com clareza a vida após a morte. Mesmo que alguém custe a entender o que é a transmigração da alma,
ele poderá compreendê-la plenamente estudando esta narração. Na sociedade animal, também observa-se o desejo de manter o corpo, a esposa e os filhos. Os animais têm plena inteligência para administrar tais afazeres. Se um ser humano só é avançado neste sentido, qual é então a diferença entre ele e um animal? Deve-se ter muito cuidado em entender que esta vida humana alcança-se depois de muitos e muitos nascimentos no processo evolutivo. Um homem erudito que abandone o conceito corpóreo de vida, tanto grosseiro quanto sutil, tornar-se-á, através da iluminação pelo conhecimento espiritual, uma proeminente alma espiritual individual, assim como o Senhor Supremo. Se uma entidade viva tiver consciência de Krishna desenvolvida e for misericordiosa para com os outros, e se seu conhecimento espiritual de autorrealização for perfeito, ela libertar-se-á imediatamente do cativeiro da existência material. Tudo o que acontece dentro do tempo, que consiste em passado, presente e futuro, não passa de mero sonho. Esta é a compreensão secreta de toda a literatura védica. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do quarto canto, 29º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Conversas entre Narada e o rei Pratinabarri.